Vocês acharam que tinha acabado, mas não! Mais 5 versículos que você talvez entendeu errado. Já fez aquele café para acompanhar? Então bora pro vídeo. Primeiro texto, Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que a gente mais vê, e eu mesmo já devo ter feito isso várias vezes, é citar esse texto da forma errada. Provavelmente você já fez ou já ouviu alguém dizer: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que não é isso que o texto está falando. Todas é muita coisa. Afinal, o texto diz todas essas coisas. Mas o que são essas coisas? Bora pro texto para descobrir. O exercício é aquele de sempre. Leiam os versos antes. Versos 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Só aí já muda bastante do que a gente está falando, né? A gente não está falando que Deus vai acrescentar toda e qualquer coisa que a gente quiser se a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça. Deus está dizendo para a gente de que essas necessidades, as coisas que a gente precisa, o que é necessário e somente o necessário ou extraordinário demais, vai ser acrescentado se a gente buscar o reino de Deus. Então não se preocupa se não vai ter comida, ou se não vai ter roupa, se não vai ter água, porque Deus vai, de alguma forma, prover essas coisas. Esse é o sentido do texto. Segundo texto, Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Eu já vi muito esse texto sendo usado para a gente falar que a gente não pode confiar nas pessoas. Eu mesmo já vivi situações em que eu confiei em alguém ou esperava alguma coisa, aí não deu certo, eu fui comentar com alguma pessoa, mas é o que a Bíblia fala, né? Maldito o homem que confia no homem, a gente tem que confiar em Deus. E até tem o extremo de pessoas que vivem, de certa forma, isoladas e não querem ter o mínimo de relacionamento, de confiança em ninguém, porque eu não posso confiar no homem, eu tenho que confiar só em Deus. Mas isso eu acho que é levar um pouco para o extremo, mas mesmo assim, o sentido do texto não é que você não pode confiar em outra pessoa, que você não pode confiar no que ela diz, que você não pode ter alguma expectativa naquilo que a pessoa te disse. O texto fala de homens no sentido de confiar na nossa força humana, no nosso braço, no nosso poder de fazer as coisas. Não é problema confiar em outras pessoas, mas confiar em si mesmo, ou até na força de outras pessoas, dependendo delas, colocando a nossa esperança e a nossa confiança, a nossa fé, a nossa crença que deveria ser depositada em Deus, a gente pegar isso e depositar em outras pessoas ou em nós mesmos, de que tipo, eu consigo, eu vou fazer, eu não preciso de nada e de ninguém, não preciso de Deus, eu vou fazer isso aqui pelo meu próprio esforço. Esse é o problema que o texto está apontando. Até porque o texto continua dizendo de fazer da humanidade mortal a sua força e não colocar o seu coração no Senhor. Esse é o problema. Terceiro texto, Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Texto difícil. É bem fácil entender que Jesus está dizendo que a gente tem que tomar o reino com força, com mérito. Então a gente tem que fazer por merecer, a gente tem que fazer esforço para conquistar a salvação, para conquistar o reino de Deus. Talvez algumas pessoas vão até chegar no ponto de usar esse texto para alguma coisa meio certa ali, que é que a gente deve se esforçar no sentido de praticar a santificação, buscar a santificação, para que a gente chegue no patamar de santificação que Deus espera de nós, ou coisas desse tipo, que aí ainda é um pouco errado do sentido do texto, mas não vai ao extremo de algumas pessoas usarem o texto para falar que a gente tem que conquistar com muque, é com a nossa força, você tem que ir fazer, você tem que merecer, você tem que ser digno. E não é isso que o texto está dizendo. Na verdade, quando a gente olha para outras traduções, lembra a regrinha? O texto parece estar caminhando numa direção diferente. NVT. Desde os dias em que João pregava, o reino do céu sofre violência e pessoas violentas o atacam. NAA. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. ESV. From the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven has suffered violence,
and the violent take it by force. As três traduções conformam em tratar esse texto de uma forma um pouco diferente. Ao invés da gente falar de que o reino de Deus é tomado à força, os textos estão falando de que o reino dos céus sofre violência. Ou seja, Jesus está falando de pessoas que tentam se apoderar do reino de Deus usando a violência. Ou seja, Jesus está falando de pessoas que tentam tomar o reino de Deus com o uso da própria força, com o uso da violência e tentam se apoderar do reino de Deus. O contexto desse texto é Jesus falando de João Batista, falando que nascido de mulher não havia homem que fosse maior do que ele era o profeta esperado. E aí o texto vai falar de outros que tentaram também, mas que faziam com o uso da própria força, não como João fazia. Esse é o ponto. Quarto texto, Marcos 9, 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Mais uma da série de versículos que a gente usa para empoderamento, sabe? Para falar que a gente consegue, que a gente vai conquistar, que o impossível é só questão de opinião. E talvez está meio por aí. Vamos para o contexto. O texto está falando de um pai que chega até Jesus com um filho que tem alguns problemas e que inclusive está endemoniado. E aí o pai, nesse momento de tensão, chega para Jesus e fala: será que o senhor pode? Se o senhor puder curar meu filho? E aí Jesus responde: poder? Você tá achando que tá falando com quem, meu irmão? Tu tá louco? Brincadeira. Mas Jesus dá uma lição que a gente pode tomar de uma forma um pouco mais profunda. A questão não é utilizar da nossa crença em Jesus para realizar todo e qualquer desejo que a gente tem no nosso coração. Não é usar dessa fé para que então, agora que eu conquisto o impossível, todas as coisas me são possíveis. Mas também não é. É entender que para quem crê em Cristo, essas limitações de pode, é possível fazer isso, não existem mais. Essas limitações humanas, diante do poder de Deus, elas se tornam desprezíveis. Eu não ando com os limites da minha força, daquilo que eu posso fazer, mas agora eu confio em alguém que vai além dessa existência humana. Isso não quer dizer que tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Mas é que, por exemplo, no caso desse pai, qual era a solução que ele teria para o filho? O filho está endemoniado. Como que eu vou resolver isso? Quem que pode resolver e tirar o demônio do corpo dele? Pra gente é algo impossível. Pra gente não dá pra fazer, a gente não tem esse poder, a gente não tem essa autoridade, a gente não tem capacidade para fazer isso. Jesus tem. Por Cristo estar ali, aquilo que era impossível agora se tornou possível. Quinto e último texto, Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa eu confesso, que eu sei que algumas pessoas vão perceber, eu roubei do meu amigo Vitor Fontana, tá? Ele fez um vídeo curto lá nas redes sociais falando sobre esse texto, e eu achei muito interessante que cabia aqui. Como ele não fez ainda um vídeo todo sobre isso, eu achei que cabia nessa nossa série aqui. Desculpa, Fontana, mas galera, se inscreve no canal dele se você não se inscreveu ainda. Se inscreve lá no canal do Vitor Fontana. Muita gente se entristece porque acha que esse texto está falando de uma promessa. Afinal, se eu ensinar o meu filho como andar nos caminhos do Senhor, como entender a Bíblia e levar ele para a igreja e ensinar ele toda essa cultura em que nós vivemos, quando ele for velho, mesmo que seja no momento lá posterior da vida dele, ele não vai se desviar totalmente. Um momento ele vai voltar para o Senhor. Infelizmente, a realidade nem sempre é essa. Primeiro ponto é que o texto não é uma profecia, não é uma promessa. Provérbios são conselhos, são coisas que a gente deve fazer. Segundo ponto que o Fontana brilhantemente coloca é que o texto não fala para a gente ensinar o caminho qual a criança deve andar. O texto fala no caminho. E isso muda tudo do nosso entendimento desse texto. O que muda é que ao invés de entender que eu preciso ensinar para o meu filho um conjunto de regras ou ensinar para ele todas as coisas sobre Deus, todas as coisas sobre a Bíblia e levar ele para todos os cultos, a questão não é bem essa. A questão é que eu ensino para ele enquanto estou no caminho. Caminhando nesse caminho, eu vou ser um exemplo para o meu filho e ele vai aprender através dessa caminhada que a gente faz junto. É nesse caminho, no caminho no sentido de estar caminhando, enquanto caminha. E mesmo assim, lembrando que o texto não é uma profecia ou uma regra, é um conselho. Ensina a criança enquanto caminha no caminho, para que quando ela for mais velha, ela não se desvie, ou pelo menos ela se lembre do caminho que você andou junto com ela e a ensinou através do exemplo. E aí, você já sabia desses 5 versículos? Já entendia eles dessa forma? Tem outros textos que vocês gostariam que fossem explicados aqui? Coloca aí nos comentários, a gente gosta e a gente sempre pega as sugestões dos comentários que vocês fazem nesses vídeos.
Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aí, compartilha esse vídeo lá no grupo da igreja, que eu acho que vai ser muito interessante. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você quiser entrar aqui no nosso grupo do WhatsApp, que é a Ordem da Sagrada Cafeína, que não é um grupo de teologia, mas um grupo de amigos que conversam sobre tudo na vida, então você vai clicar no botão Seja Membro aí embaixo, que além de você ajudar esse canal a continuar fazendo esse trabalho, melhorando cada vez mais, você também vai ter esse contato mais próximo com a gente e outros amigos que também são próximos lá. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Ah, lembrando que os vídeos dessa semana foram todos decididos pela galera na live que a gente fez no domingo passado. Se você não acompanha a gente nas lives, segue no Instagram, porque a gente sempre avisa lá. As lives acontecem no YouTube, normalmente de sábado à noite, mas a gente sempre avisa antes. E essa semana as pessoas colaboraram com o canal e escolher quais seriam os vídeos que sairiam essa semana. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tô brincando.